Bom, então, muito boa noite, pessoal. Boa noite, Adailton, Daniel, Débora, Rafael. O pessoal tá bem preocupado aqui, né, com prova, com mapa, com atividade de estudo, com os prazos, né? Mas a gente vai tocar aqui a nossa disciplina. Hoje nós temos a nossa aula 7, continuação da aula da semana passada, em que nós iniciamos com o estudo das equações diferenciais. Então, essa aula também é uma aula muito importante aqui para a nossa disciplina. Bom, lembra, pessoal, quem assistiu, né, a nossa aula 6 da semana passada, deve recordar que eu deixei uma tarefinha lá para vocês, né? Deixei 3 exercícios para vocês tentarem resolver. E aí eu falei, né, já deixei resposta lá para vocês conferirem, mas eu falei que eu traria novamente para vocês, né? Só para a gente verificar se todos os cálculos estavam de fato ali corretos ou não, tá? Então, lembrando lá da nossa aula passada, aprendemos já o que são equações diferenciais, vimos que elas podem ser classificadas com tal tipo, né? E aí nós temos as equações diferenciais ordinárias, que vão envolver apenas uma variável independente, podendo ser uma equação ordinária do primeiro grau, né? Quer dizer, do primeiro grau da primeira ordem, né? E da segunda ordem. O grau vai ser o valor do expoente para a derivada da mais alta da equação, tá? Então, assim, na aula passada a gente trabalhou com as EDOs de primeira ordem e na aula de hoje trabalharemos com aqueles exercícios que eu deixei de tarefa para vocês, né? E depois com as EDOs de segunda ordem para fechar esse estudo das equações diferenciais, lembrando que as EDPs não fazem parte do escopo da disciplina, tá? Então, ó, pessoal, nós aprendemos, né, na aula passada, a resolução das EDOs de primeira ordem por separação de variáveis, método do fator integrante e equações exatas, tá? Então, a ideia foi trazer um exercício de cada um desses para vocês praticarem, né? E aí eu vou começar aqui com o primeiro, pessoal. Esse primeiro, ele é resolvido por separação de variáveis, já deixei aqui, né, a dica para você. No entanto, não está tão óbvio assim, tá? Bom, percebam que aqui, né, eu tenho dy dx, isso é a mesma coisa que o y', a derivada do y com relação a x, tá? Igual a xy mais 2x menos y menos 2, tá? Percebam que esse lado direito da minha igualdade, pessoal, ele não está tão óbvio como eu vou fazer separação de variáveis, né? Como eu vou deixar quem tem x de um lado e quem tem y de outro, tá? No entanto, percebam que aqui, tá? A gente consegue dar uma trabalhadinha e fazer uma fatoração dessa expressão, tá? Vou fazer aqui com vocês então, ó, pessoal. dy dx é igual. Eu vou juntar aqui e colocar em evidência termo comum, ó. Para esses dois termos, tá? Ambos carregam x. Então, eu tenho um x que multiplica y mais 2. Se você aplicar a distributiva, você vai verificar que isso é verdade, ó. X vezes y, xy, x vezes 2, 2x, tá? Menos 1 que multiplica y mais 2. Também é verdade, ó. Menos 1 vezes y, menos 1 vezes 2, menos 2, tá? E aí, vejam que agora eu consegui reescrever da forma y mais 2 que multiplica x menos 1. Se você quiser tirar a prova de que, de fato, isso é verdade, esse produto aqui retorna no que eu tenho aqui do meu lado direito, só aplicar a distributiva, tá? E vai ser verdade, tá? Então, vejam que aqui, pessoal, agora sim, eu posso separar as minhas variáveis, deixar quem tem x de um lado, quem tem y do outro, tá? Então, ó, vou passar o y mais 2, que está multiplicando para esse lado esquerdo, dx que está dividindo para o outro lado, multiplicando, tá? Então, vai ficar assim, ó, dy que divide y mais 2 é igual a x menos 1 dx, tá? Feito isso, pessoal, separei minhas variáveis, o que eu faço? Integro. Integro ambos os lados da minha equação. Aí aqui faz sentido lembrar das regrinhas de integração.
Lembra lá, desde a nossa primeira aula ao vivo, desde aqui do nosso primeiro encontro, pessoal, eu falei para vocês, né, que era de extrema importância acompanhar as aulas com uma tabelinha de integrais, tá? Então, se você puxar aí a sua tabelinha de integral, a integral de 1 sobre x é ln de x. E aqui eu tenho a integral de 1 que divide y mais 2 dy, tá? Então, percebam que aqui, pessoal, a gente vai encontrar um ln de y mais 2, tá? Fazendo substituição de variável, né? E depois usando essa regrinha que eu anotei aqui para vocês, tá? Isso será igual à integral de x ao quadrado sobre 2 menos a integral de 1, menos x mais constante c, tá? Quando a gente está buscando a solução de uma equação diferencial, pessoal, lembra que a ideia é encontrar o y, né? O y de x que satisfaz, que torna ela verdadeira. Então, eu vou pensar numa operação que é inversa do ln, que é o exponencial, né? Então, aqui vai ficar assim, ó, se eu aplicar o exponencial em ambos os lados da minha equação, exponencial de x ao quadrado sobre 2 menos x mais c, ó, exponencial de ln corta, e aí nós teremos y mais 2 é igual ao exponencial de x ao quadrado sobre 2, menos x mais a constante. O 2 está somando, vai passar para o lado direito, subtraindo. Então, y de x, na x ao quadrado sobre 2 menos x mais constante, menos o 2. E aí, essa é a minha solução geral que eu havia já deixado aqui para vocês, tá? Alguém conseguiu resolver, pessoal? Conseguiram chegar aqui nessa resposta final na nossa solução geral? Respondam aí no chat se vocês conseguiram, se não conseguiram e se ficou alguma dúvida, ok? Vamos agora para o próximo exercício que eu deixei para vocês. dy dx menos 3y é igual a 6. Bom, aqui, pessoal, também já deixei a dica, eu vou resolver pelo método do fator integrante, tá? Então, eu vou buscar, ó, quem é o meu fator integrante, que é o p de x, sempre quem está multiplicando o y, tá? Então, ó, mi de x vai ser o exponencial da integral de menos 3 dx, tá? Então, exponencial menos 3 vai ficar menos 3x, tá? Esse daqui é o meu fator integrante, tá? Meu fator integrante, lembra lá da formulinha. Y vezes o fator integrante é igual ao Q de x, que tá aqui da minha igualdade, né? 6 vezes o fator integrante, tá? Nesse caso, método do fator integrante integra apenas o lado direito, tá? Lembra que não pode misturar os métodos, né? Cada forma, separação de variáveis, separa as variáveis e integra os dois lados. Método do fator integrante encontra o fator integrante, do lado esquerdo multiplica por y, do lado direito multiplica pelo seu q de x e integra, tá? Então, ó, y que multiplica n menos 3x é igual, integral de 6 é a constante, integral de n menos 3x, pessoal, aqui, ó, a gente tem que lembrar, de novo, tabelinha de integrais. A integral do exponencial é o próprio exponencial. No entanto, aqui eu tenho uma função composta, tá? Então, a gente vai ter que fazer a substituição de variáveis, igual ao caso do ln, do anterior, né? Vou chamar de u menos 3x, du é menos 3dx, tá? E aí, resolvendo, ó, a integral de n u, que multiplica du sobre menos 3, vai ser n sobre menos 3, ou seja, n menos 3x sobre menos 3, tá? Eu gosto sempre de ensinar, né, para quem faz cálculo 1 comigo, que aqui a gente já tem uma estratégia bem simples, que é copia e divide aqui pela constante que acompanha o x, né, que no caso é o menos 3, tá? Eu acho bem interessante essa estratégia, porque não perde tanto tempo desenvolvendo, mas esse resultado vem, né, da integração por substituição de variáveis, tá?
Então, a gente vai encontrar aqui y, que multiplica n menos 3x, 6 que divide menos 3 é menos 2, tá? Mais a constante, né? E aí, eu quero isolar o y. Então, quem está acompanhando ele vai passar dividindo. Menos 2n menos 3x mais c, dividido por n menos 3x, tá? Para o primeiro termo, eu vou conseguir já, ó, divisão de n menos 3x por n menos 3x, sobra 1, tá? Então, vai ficar assim, y de x é menos 2, mais uma constante que divide o n menos 3x. Não é legal deixar um expoente negativo no denominador, então vou subir ele para o numerador, trocando o sinal. C que multiplica n 3x, tá? Que é justamente a resposta que eu também havia deixado aqui para vocês, tá? Bom, para finalizar, pessoal, terceiro e último exercício, né? Lembrando que esses exercícios que eu estou trazendo é uma revisão da aula da semana passada, tá? Tinha deixado, né, para vocês tentarem resolver. E é muito importante que, se você não conseguiu, que você traga suas dúvidas aqui no chat, tá, pessoal? Então, ó, último exercício, a gente vai resolver por equação diferencial exata, né? Então, vejam, aqui eu tenho um m, o m sempre acompanha o dx e o n o dy. Primeiro, eu vou verificar se ela é exata. Para isso, eu vou fazer o m dm dy, derivar m com relação a y. Derivada de 2xy com relação a y, 2x é a constante, e derivada de y com relação a y é 1, tá? E a derivada de n com relação a x, derivada de x ao quadrado com relação a x, 2x, derivada de menos 1, 0, né? Então, ó, os resultados são iguais? Sim. Então, é exata, né? Então, lembra lá, também ensinei para vocês o passo a passo. Meu f de xy é a integral do m, 2xy com relação a x. Então, a integral de 2xy com relação a x, 2x ao quadrado sobre 2y, mais uma constante de y, que a gente chama de h de y, tá? Então, vejam, o f de xy é x ao quadrado y mais h de y, tá? Feito isso, pessoal, eu vou derivar com relação a y e igualar a n, tá? Então, ó, a derivada do f com relação a y vai ser a derivada de x ao quadrado y mais h de y com relação a y, tá? X ao quadrado y com relação a y, x ao quadrado, derivada de uma função h de y com relação a y, é a derivada, né? Que eu vou chamar aqui de h', tá? Isso eu igualo com n, x ao quadrado menos 1. Então, tem x ao quadrado de um lado e x ao quadrado do outro, tá? Vai sobrar um h' de y igual a menos 1. E aí, para encontrar quem é o h, integra. Integra ambos os lados. Aí, a gente vai concluir que o h de y, derivação e integração são processos inversos, menos y, tá? Então, vejam que aqui, ó, eu já tinha encontrado que o meu f de xy era um x ao quadrado y mais o h de y. E agora a gente verificou que esse h de y vale menos y. Então, vou escrever aqui a minha resposta final, ó. F de xy é x ao quadrado y menos y igual a c, tá? Também deixei aqui a resposta para vocês, ok? Bom, vamos falar agora das equações diferenciais de segunda ordem, pessoal. Equação diferencial de segunda ordem, né, ela vai ser linear quando ela é escrita nesse formato. P de x, que multiplica o y duas linhas, mais Q de x, y linha, mais R de xy é igual a G de x. Quando esse meu G de x, tá? Quando aqui esse meu lado direito da igualdade é nulo, tá? A gente chama essa equação de homogênea. Quando ele é não nulo, né? Quando ele assume um valor, nós chamamos de não homogêneo, tá? Então, a gente tem duas possibilidades. Ou o g de x vai ser igual a zero, equação homogênea, ou vai ser uma função, tá? Não homogênea.
Aí, depende qual tipo que a gente vai trabalhar, a gente vai resolver de formas diferentes, tá? Então, começando aqui com o primeiro, pessoal, a gente vai começar trabalhando com as EDOs de segunda ordem do tipo homogêneas, tá? Por quê? Porque a minha igualdade é zero, tá? Então, a gente vai começar nesse caso, porque depois esse conhecimento vai ter que ser utilizado lá nas não homogêneas, tá? Então, toda EDO de segunda ordem homogênea, ela é escrita nesse formato. A, Y, duas linhas, mais B, Y, linha, mais CY, igual a zero, tá? E aí, pessoal, a gente vai resolver esse EDO de segunda ordem utilizando uma equação auxiliar, da forma AM ao quadrado mais BM mais C igual a zero, tá? Uma equação do segundo grau. E essa equação do segundo grau, pessoal, vocês podem resolver como vocês preferirem, né? Vou deixar aqui a sugestão de resolver por Bhaskara, porque a partir do discriminante, sendo ele positivo, nulo ou negativo, eu consigo já identificar a minha solução geral, tá? No entanto, se de repente você se sentir mais confortável em resolver por soma e produto, ou qualquer outra forma que você aprendeu lá no ensino médio, pessoal, fiquem à vontade, tá? Porque a ideia é justamente encontrar aqui os valores de M que satisfazem essa minha equação. Já já vocês vão entender por quê, tá? Então, como eu disse, se eu resolvo por Bhaskara, né? Quando o meu delta é positivo, eu vou ter duas raízes reais, que eu vou chamar uma de M1 e a outra M2, tá? Então, a minha solução geral, ela está destacada aqui em amarelo. Y de x vai ser C1 M1x mais C2 M2x, tá? C1 e C2 são constantes, M1 e M2 são as minhas raízes, tá? Raízes da minha equação quadrática, tá? Quando eu resolvo a minha equação, né, do segundo grau e eu calculo aqui o delta e meu resultado é zero, na prática eu tenho uma única raiz real. E essa raiz real ela é calculada como sendo menos b sobre 2a, tá? Então, minha solução geral, y de x é C1 NMX mais C2x NMX, tá? C1 e C2 constantes e M a minha raiz. Diferença dessa solução para a anterior, aqui eu tinha M1 e M2, tá? Aqui eu tenho uma única raiz M, só que eu vou ter esse produto aqui por X, tá? Então, cuidado para não trocar as fórmulas, né? E por fim, nas raízes complexas, pessoal, o que vai acontecer? Quando você calcular o seu delta e o seu resultado for negativo, tá? Então, na prática, o cálculo do M vai ser dado por menos B mais ou menos I, número complexo, né? Raiz quadrada do delta sobre 2A. E aí a gente vai chegar em algo da forma alfa mais ou menos beta I, tá? Então, o alfa, eu vou usar ele aqui, e o beta vai aparecer aqui, tá? Então, minha solução geral vai ser da forma y de x é igual ao exponencial de alfa x, que multiplica C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x, tá? Então, ó, o alfa, termo sozinho, né? E o beta, termo que multiplica o meu número complexo, tá? C1 e C2 constantes. Então, qual que é a ideia, pessoal? Eu vou apresentar aqui para vocês algumas EDOs, equações diferenciais de segunda ordem, e a gente vai buscar a solução geral delas, né? E aí a gente vai fazer o uso aqui das fórmulas prontas. Das fórmulas, elas já existem prontas. A gente tem aqui o único trabalho de encontrar as raízes, né, da nossa equação do segundo grau, tá? Então, vocês vão ver, pessoal, que vai lembrar bastante lá a matemática básica do ensino médio, tá? É realmente bem tranquilo mesmo, tá? Então, ó, resolva y duas linhas mais 3y linha mais 2y igual a zero. Né? Então, eu quero encontrar a solução geral dessa EDO de segunda ordem. Para isso, eu vou usar uma equação auxiliar, da forma m ao quadrado mais 3m mais 2 igual a zero. Extraindo aqui, pessoal, percebam que meu a, né, que acompanha aqui o y duas linhas é 1, então é 1m ao quadrado, né? Meu b é quem acompanha o y', então ele vai acompanhar aqui o m, 3. E o seu termo independente, tá? Quem acompanha o y, que
No caso aqui é o 2, tá? Então, vamos primeiro calcular o delta, né? Para saber qual caso que a gente vai cair. Delta é b ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, 1, que multiplica o C, 2. Então, delta, 9 menos 8, igual a 1, tá? Então, ó, meu delta é positivo, pessoal. Delta maior que zero, delta igual a 1, tá? Eu vou ter duas raízes reais. Vamos lá encontrar quem são elas. M é menos B, ó, menos 3, mais ou menos raiz do delta, 1, que divide duas vezes o A, 1, tá? Então, M vai ser menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, 2 vezes 1, 2, tá? Então, daqui, nós vamos extrair o M1, que é a primeira raiz, menos 3 mais 1 sobre 2, menos 2, sobre 2 é menos 1, tá? E eu tenho também o M2, menos 3 menos 1 sobre 2, menos 4 sobre 2, menos 2, tá? Então, ó, aqui eu consegui encontrar minhas duas raízes, né? Menos 1 e menos 2. Aí, vamos voltar lá para a fórmula. Como que é a fórmula? C1N M1X mais C2N M2X. Então, onde eu tenho M1 e M2, eu vou substituir. A gente encontrou aqui, ó, M1 menos 1 e M2 menos 2. Então, Y de X vai ser C1 N menos X mais C2N menos 2X, tá? Menos 1x e menos x é a mesma coisa, tá, pessoal? E se você quiser trocar, né, se por um acaso você trocou M1 com M2, não tem problema, tá? Então, não se preocupem quanto a isso. Mas essa daqui é a minha solução geral, ok? Resolva y duas linhas menos 2y' mais y igual a zero. Mais um exemplo aqui. Então, ó, vou usar a equação auxiliar da forma m ao quadrado menos 2m mais 1 igual a zero, tá? Então, meu A é 1, B é menos 2, C é 1, tá? Beleza. Aí eu vou primeiro encontrar o delta. Delta é b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4ac. Delta é 4 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4, né? 4 menos 4, 0. Então, meu delta deu nulo. Delta é igual a zero. Se delta é igual a zero, pessoal, o que vai acontecer? Na prática, eu tenho uma única raiz real, tá? Vou encontrar aqui um único m, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui no chat. Ok, depois de Eusebias eu trago aqui a sua dúvida, tá? Então, ó, pessoal, delta 4 menos 4 vai dar igual a zero, tá? Então, vai ficar assim, ó, m é menos b menos menos 2, mais ou menos a raiz do delta, zero, dividido por duas vezes o a, tá? Então, ó, m menos menos 2 é mais 2, que divide 2 e vai ser igual a 1, tá? Então, encontrei minha raiz. Venho aqui e substituo no lugar do m. Y de x, C1N x, mais C2x, N, x, ok? Então, C1N x mais C2x, NX é aqui a nossa solução geral. Último exemplo, né, para a gente trabalhar aqui, o último caso. M ao quadrado menos 2m mais 10 igual a zero, tá? Então, eu quero encontrar a solução geral de y duas linhas menos 2y' mais 10y é a zero, tá? Então, percebam que aqui eu tenho A igual a 1, B menos 2, C igual a 10, tá? Então, vamos encontrar o delta. Delta é b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4ac. Delta é 4 menos 40 menos 36, tá? Então, delta negativo, eu vou ter uma raiz complexa, tá? Então, vai ficar assim, ó, m é menos b
mais ou menos raiz de menos 36 dividido por 2 vezes o A. Bom, aí, pessoal, vocês devem se lembrar aqui, né, que no conjunto dos números reais nós não temos raiz de número negativo, né? Então, por isso que a gente vai recorrer aos números complexos, tá? Então, m vai ser 2 mais ou menos uma raiz de 36 e ao quadrado, né? Então, eu vou fazer 36 vezes menos 1, tá? Dividido por 2. M é 2 mais ou menos. Raiz de 36 é 6 e ao quadrado vai ser I, dividido por 2. E aí a gente vai concluir que M vai ser 2 dividido por 2, 1, mais ou menos 6, que divide 2, 3, I, tá? Então, daqui, pessoal, percebam que eu tenho o meu alfa e o meu beta, tá? Então, alfa é igual a 1, beta é igual a 3. Aí eu vou lá e substituo. Alfa é igual a 1, beta é igual a 3. Então, y de x é e na x que multiplica C1 cosseno de 3x mais C2 seno de 3x, tá? E aí essa vai ser a minha solução geral, ok? Bom, vocês estão perguntando, pessoal, aqui no chat, né, com relação às aplicações reais, tá? Então, o que que acontece, pessoal? As equações diferenciais do tipo ordinário, elas apresentam, sim, muitas aplicações, tá? No entanto, se eu trouxer só a aplicação, a gente não vai conseguir aprender a teoria. E a teoria é importante porque depois lá na sua prova você vai ter exercícios desse tipo, tá? Então, infelizmente, eu não consigo trazer muitas aplicações porque primeiro eu precisaria trazer a teoria, tá? Mas lá no livro de vocês tem alguns exemplos, né, alguns exercícios que trazem situações para problemas de misturas, tá? Então, é muito comum utilizar as equações diferenciais para fazer modelagem em problemas que eu tenho tanques de misturas, né? Por exemplo, eu tenho lá um tanque de água e eu vou misturar um determinado sal, tá? Tem lá no livro de vocês também alguns exercícios de massa-mola, né? E na aula passada eu trouxe aquela aplicação da população, tá? Então, basicamente, essas são as três situações que a gente vai entregar as equações diferenciais. Modelos de crescimento populacional, que inclusive a gente resolveu na aula passada, né? Foi ali uma situação aplicada. Problemas de mistura tem no livro de vocês e também o massa-mola também tem no livro de vocês, tá? Então, basicamente, essas três aplicações aí são as mais utilizadas e que vocês já têm esse acesso, ok? Bom, voltando aqui, pessoal, para a gente finalizar, então, aqui a nossa aula, agora a gente vai falar das equações diferenciais do tipo não homogêneas, né? Por que que eu falei para vocês que primeiro a gente ia estudar a homogênea para depois estudar a não homogênea? Por quê? A solução geral de uma equação diferencial não homogênea, ou seja, quando a minha igualdade, ao invés de ser zero, ela vai ser uma função, tá? Ela é constituída aqui de duas partes. A soma da solução da parte homogênea com a solução da parte particular, tá? Então, a minha solução geral, primeiro eu vou calcular considerando que a minha função fosse homogênea e depois uma particular, tá? Esse y de p, né, que eu estou chamando aqui, uma solução particular, temos basicamente duas formas de resolver, que é o método dos coeficientes a determinar e a variação de parâmetros. Vou trazer aqui os dois para vocês entenderem, tá? O que é o método dos coeficientes a determinar? Você vai olhar lá a sua igualdade. Lembra que a sua equação vai ser da forma AY duas linhas, mais BY' mais CY igual a G de X, tá? Então, eu vou olhar aqui, ó, para o meu lado direito, para o meu G de X, tá? E vou comparar com essa tabela que eu já trouxe resumida para vocês, para eu escolher o meu candidato a YP, a solução particular, né? Então, se lá na minha igualdade eu tiver A enam BX, eu vou escolher um A enam BX. Percebam que aqui, ó, o A não é o mesmo, tá? E esse A é justamente um coeficiente que eu quero determinar. Por isso que o método chama
método dos coeficientes vai determinar, tá? Então, as letrinhas maiúsculas é que a gente vai descobrir. Se lá na minha igualdade tiver A cosseno de bx, o meu candidato vai ser A cosseno de bx mais B seno de bx. Se for seno, mesma coisa, tá? Ó, percebam que a segunda e a terceira linha são iguais, né? Bem como a terceira, no caso de termos A cosseno de bx mais C seno de bx, tá? E por fim, se eu tiver um polinômio de grau n, o meu candidato também vai ser um polinômio de grau n. De modo que eu vou determinar aqui esses coeficientes A, B, C, D, E e assim por diante, tá? Então, exemplo. Determine a solução geral da equação diferencial y duas linhas mais 2y' mais y igual a 3n 2x, tá? Então, pessoal, primeiro, para resolver essa equação diferencial de segunda ordem, não homogênea, porque aqui, ó, eu tenho a g de x, eu vou resolver por duas partes, né? Lembra que a minha solução geral é um YH mais um YP. O YH é da parcela homogênea, o P é da particular. Para a homogênea, eu vou pegar o meu lado esquerdo e vou igualar a zero, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Igual a gente fez nos exercícios anteriores. Y duas linhas mais 2y' mais y precisa ser igual a zero. E você resolve normalmente como fizemos, tá? Vou usar uma equação auxiliar da forma m ao quadrado mais 2m mais 1 igual a zero. Então, daqui eu tenho que o A vale 1, o B vale 2 e o C vale 1, tá? Então, ó, delta B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é 4 menos 4, 0. Delta igual a zero tem uma única raiz real. Então, M vai ser menos B, menos 2, que divide duas vezes o A. Menos 2 sobre 2 é menos 1. Então, aqui eu encontrei meu M, ó. Esse M aqui vale menos 1. Então, o YH de x, da parcela homogênea, C1 n menos x, mais C2 x n menos x, tá? Essa é a minha parcela homogênea. Ainda falta encontrar a particular, tá? Para a particular, a gente vai voltar lá na tabelinha, né? E voltando lá na tabelinha, eu vou pegar o caso que tem função exponencial, né? Lembra que lá eu tenho casos que tratam de função exponencial, seno, cosseno e polinomial, né? Então, a gente tem que comparar e pegar corretamente a função, né? Uma função exponencial. Então, meu g de x, ele é da forma 3n 2x, tá? Então, meu candidato vai ser um a n 2x. Percebam que o B aqui, ó, eu copio e quem eu quero determinar é o A, tá? Então, esse 3 vai desaparecer e eu vou encontrar quem que é esse A, tá? Então, ó, YP é a n 2x. Qual que é o passo, pessoal? Vocês vão derivar sua solução particular, substituir do lado esquerdo e igualar do lado direito, tá? Vou fazer aqui com vocês. Então, tem que encontrar o y', que é a primeira derivada, né? Derivada de n 2x, vou fazer aqui do lado em outra cor. Derivada de n 2x com relação a x, pessoal, derivada da função exponencial é a própria função exponencial, só que aqui ela é uma função composta. Então, eu multiplico pela derivada de 2x com relação a x, né? Que vai dar, então, 2n 2x, tá? Vai ficar assim, ó. A, que é uma constante, que multiplica 2n 2x, ou seja, 2a n 2x. E essa resposta eu vou derivar de novo, y duas linhas, tá? Então, a derivada de 2a n 2x vai ser 2a n 2x vezes a derivada aqui do 2x, que é 2, né? Que vai dar, então, 4a n 2x, tá? Então, y' duas linhas, y, eu vou substituir aqui, ó. Y duas linhas, mais 2y' mais y, tá? Tem que ser igual a 3n 2x. Então, quem que é y duas linhas? 4a n 2x, mais 2 vezes o y', 2a n 2x, mais o y, a n 2x, precisa ser igual a 3n 2x.
Então, ó, 4 mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Mais 1, 9. 9a ena 2x é igual a 3 ena 2x. Eu quero encontrar quem é o a, né? Ó, ena 2x, ena 2x. Logo, 9a é igual a 3. A é igual a 3 sobre 9, que é 1/3, tá? Bom, então encontrei aqui meu valor de A. A é 1/3. Se o A é 1/3, então meu YP de x vai ser 1/3 de ena 2x. Então agora eu posso escrever a minha solução geral. C1 ena menos x mais C2 x ena menos x mais 1/3 de ena 2x, tá? Então lembra, né, que a solução geral é a soma do YH mais o YP, tá? Então só para recapitular, pessoal, quando você tiver uma equação não homogênea, primeiro resolve para o lado esquerdo considerando que ela fosse homogênea e encontra a solução geral. Depois você vai para o lado direito, tá? E vai resolver por um método, ou coeficientes a determinar, ou variação de parâmetros, que é a que a gente vai ver agora, tá? No caso específico da variação de parâmetros, pessoal, vocês vão perceber que ela é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Então, por isso, eu deixo a dica para vocês usarem ela apenas quando você tiver uma função complicada, né? Uma função complexa. Por exemplo, aqui apareceu uma tangente de x, por exemplo, tá? Eu vou resolver o caso mais simples, né? Porque não vai aparecer para vocês essas situações complexas, né? Mas fica aqui apenas para vocês saberem que qualquer equação que eu tiver, eu posso resolver por ambos os métodos. Mas aí a escolha dele vai, né, do entendimento ali de quem está resolvendo. Se é uma equação mais simples, uma equação diferencial, né, de segunda ordem, não homogênea, cuja minha igualdade, meu g de x, é simples, por exemplo, exponencial, seno ou polinomial, que é os casos lá da tabela, aí eu recomendo você usar coeficientes a determinar. Se for algum caso que não está lá na tabela, aí você vai usar o método da variação de parâmetros, tá? Então, a variação de parâmetros, o meu YP, solução particular, é um U1 vezes o Y1 mais o 2 vezes o Y2, em que Y1 e Y2 são soluções da parcela homogênea, tá? Então, a formulinha que a gente vai utilizar é essa daqui que eu estou destacando para vocês. Menos Y1, integral de Y2 vezes G, dividido por Y1 vezes Y2', menos Y2 vezes Y' dx, mais Y2, que multiplica a integral de Y de x, dividido por Y1, Y2', menos Y2, Y' dx, tá? Esse denominador, pessoal, percebam que é igual para os dois termos, tá? E ele é chamado de Wroskiano. Tem uma forma bem simples de calcular ele, que é pelo determinante dessa matriz 2 por 2, ó. Então, vai ser um Y1 vezes Y2', menos Y2 vezes Y', tá? Então, tô vendo que vocês estão perguntando aí na prova, né? Ah, tem que decorar ou essas fórmulas vão estar disponíveis. Por mais que elas estejam disponíveis, a gente tem ali algumas estratégias não para decorar, mas para entender ali como que desenvolve o cálculo, né? E elas são interessantes, tá? Então, aqui, ó, para finalizar a aula, y duas linhas menos y' menos 2y é igual a ena 5x, tá? Então, eu quero resolver essa CDO de segunda ordem. Primeiro, resolve a parcela homogênea, né? Então, ó, y duas linhas menos y' menos 2y é igual a zero. E aí, aqui eu uso uma equação auxiliar da forma m² menos m menos 2 igual a zero. O meu A é 1, B é menos 1 e C é menos 2, tá? Então, delta vai ser B ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é 1, menos com menos mais, 1 mais 8, 9. Delta positivo, duas raízes reais. M é menos B, mais ou menos raiz de 9, dividido por 2 vezes 1. Então, ó, m vai ser 1, mais ou menos, raiz de 9 é 3, dividido por 2 vezes 1, 2, tá? Daqui eu vou tirar o m, que é
1 mais 3 sobre 2. 4 sobre 2 é 2. E vou tirar também o M2, que é 1 menos 3 sobre 2, menos 2 sobre 2, menos 1. Então, aqui eu tenho duas raízes, o 2 e o menos 1, né? Então, o 2 e o menos 1 substituo aqui na solução geral. Então, o YH é C1 2x mais C2 menos x, tá? Feito isso, pessoal, lembra que a gente ia extrair ali o y1 e o y2, tá? Então, aqui eu vou tirar o y1 e aqui o y2. É quem está multiplicando a constante, tá? Tanto faz quem você chama de y1 e y2, né? Se alguém teve aí essa curiosidade, pessoal, tanto faz, tá? Aqui eu chamei de y1 2x, o y2 menos x. Se você chamar ao contrário, não tem problema, vai chegar na mesma resposta, tá? Bom, então já tenho o y1, já tenho o y2. Vou fazer separado o cálculo do Wroskiano, só para facilitar a substituição, tá? Então, ó, lembra que o Wroskiano é o determinante dessa matriz 2 por 2, né? Então, ó, y1 é na 2x, e a derivada dele, que eu vou chamar de y' é 2 na 2x. O y2 é na menos x, e a sua derivada é menos na menos x, tá? Então, ó, W Wroskiano vai ser o determinante da matriz 2 por 2. Substitui aqui y, 1, 2 e as derivadas, tá? Então, ó, na 2x, y2 na menos x, y1', derivada do y1, 2 na 2x, e a derivada do y2, menos na menos x, tá? Multiplicação cruzada, na 2x que multiplica menos na menos x, menos a diagonal secundária, 2 na 2x vezes na menos x, tá? Lembrando lá do ensino médio, pessoal, multiplicação de bases iguais soma expoente. Então, minha base é o e eu vou somar o expoente, ó, mais com menos, menos, 2x menos x, x. Menos 2 vezes 2 na 2x vezes na menos x, ó, menos 2 na 2x menos x, na x. Então, menos com menos 2, menos 3 na x, tá? E aí, esse é o meu Wroskiano, menos 3 na x. Agora, é só substituir na fórmula, pessoal, ó. YP vai ser menos y1 menos na 2x, integral do y2, na menos 2x, vezes o g, ó, o g tá aqui, ó. É a minha igualdade, né? Na 5x, dividido pelo Wroskiano, menos 3 na x dx, mais o y2, na menos x, integral do y1, na 2x, tá? Vezes o g de x, na 5x, dividido por menos 3 na x dx. Deixa eu só corrigir, que aqui é o y2, né? Meu y2 é na menos x, não tem aqui esse sinal, tá? Então, na menos x, vezes na 5x, né? Dividido por menos 3 na x, tá? Então, aqui o que vai acontecer, pessoal? YP é menos na 2x, tá? Integral na menos x vezes na 5x, multiplicação de bases iguais, soma expoente, vai dar na 4x, dividido por 1 na x que está aqui embaixo, sobra na 3x sobre menos 3, tá? Mais na menos x, integral na 2x vezes na 5x, na 6x, 7x dividido por 1, né? Então, vai dar 6x. Na 6x sobre menos 3, tá? Bom, essas constantes, o menos 3 eu posso jogar para fora da integral. Então, vai ficar menos na 2x vezes menos 1/3 vezes a integral do na 3x dx. Aqui esqueci de escrever o dx, né? Vou escrever aqui.
em outra cor só para a gente não esquecer dele. Mais N menos x vezes menos 1/3 vezes a integral do N a 6x dx, tá? Então, tem que prestar bastante atenção, né, pessoal? Porque aqui é bem trabalhoso e qualquer errinho a gente pode errar todo o exercício, tá? Então, ó, menos com menos é mais, N a 2x sobre 3. Integral de N a 3x, usa aquela regrinha que eu falei para vocês. Copia e divide pelo constante, tá? Mais com menos, menos, N menos x sobre 3. Integral de N a 6x, copia e divide pela constante, tá? Então, vai ficar assim, ó. Passar um traço aqui. Multiplicação de bases iguais, soma expoente. YP vai ser N 5x dividido por 3 vezes 3, 9. Menos N menos x vezes N 6x. Menos 1 mais 6, 5. N 5x dividido por 3 vezes 6, 18, tá? Então, subtração de frações de denominador diferente, MMC entre 9 e 18, 18. 18 que divide 9, 2. 2N 5x. Menos 18 que divide 18, 1. N 5x, tá? Então, meu YP, 2 menos 1, 1. N 5x sobre 18. E aí, esse é o meu YP, tá? Minha solução particular. Sendo essa minha solução particular, já encontrei a homogênea. Solução geral é a soma das duas. C1N 2x mais C2N menos x mais 1 sobre 18 N 5x, tá? E aí, essa é a minha solução geral, ok? Então, vejam, pessoal, recapitulando aqui alguns pontos que nós vimos na aula de hoje, né? Equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, tá? Temos dois casos para analisar. Quando ela é homogênea, ou seja, quando a minha igualdade é zero, e não homogênea quando ela é diferente de zero, tá? Aí, muito cuidado, porque vamos começar com a homogênea, né? Se você decidir resolver a sua equação segundo grau auxiliar por Bhaskara, o delta já vai te auxiliar na identificação da possível solução geral a adotar, né? Delta positivo, duas raízes reais, delta igual a zero, uma raiz, delta menor do que zero, raiz complexa, tá? Então, os três casos que a gente viu. Sendo uma EDO segunda ordem não homogênea, você vai buscar ainda assim a solução da parcela homogênea e vai somar com a solução da parcela particular. E para a solução da parcela particular, aí vocês podem resolver pelo método dos coeficientes a determinar, né? Como eu falei para vocês, muito usados quando tem função exponencial, seno, cosseno, funções trigonométricas, né? Em função polinomial, tá? Função segundo, terceiro, quarto grau e assim por diante. Agora, quando for mais complexo, aí a gente pode usar variação de parâmetros, como foi o caso ali que eu exemplifiquei para vocês, função tangente. Você não vai encontrar lá na tabela dos coeficientes a determinar, aí você pode usar na variação de parâmetros, tá? Como curiosidade, pessoal, esse último exercício que eu fiz com vocês, resolvi pela variação de parâmetros, mas você poderia facilmente também chegar na mesma resposta pelos coeficientes a determinar, tá? E o primeiro exercício também, podia usar a variação de parâmetros e chegar na mesma resposta, tá? Então, como eu disse para vocês, depois, se vocês quiserem testar e verificar que isso é verdade, né, tentem resolver usando o outro método, ok? Agradeço aqui a presença e a participação de todos vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula da semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!